Quero cumprimentá-lo pelo equilíbrio e pela clareza com que expõe suas convicções. Um primeiro tema que gostaria de abordar se refere à questão dos precatórios, que Vossa Excelência, em relação a este problema, Vossa Excelência tem uma importância muito grande. Eu queria aqui lhe transmitir uma inquietação, as inquietações e uma proposta. No final da década passada, o Congresso Nacional aprovou uma proposta de emenda constitucional mudando a sistemática de pagamento de precatórios. Entre outras coisas, o que se fez foi criar o modelo do leilão para pagamento das dívidas, com desconto. Segundo, quebrar a ordem cronológica. Essas foram as duas questões essenciais. E fixar também um percentual mínimo de pagamento por parte dos municípios e dos estados. A meu ver, esta proposta, esta emenda constitucional, arrumou esse setor, este problema na vida nacional. Posteriormente, nós conseguimos também, com uma emenda do senador Jucá, do então senador Jucá, que fez uma mudança na questão da taxa de juros. Havia uma aberração no Brasil, senador Jader, é que a taxa de juros do precatório não pago era superior a 20% ao ano. Juros de mora, juros de compensação, etc. Na época, eu era governador, conversei com o senador, que fez uma emenda levando os juros para onde deveriam estar, ou seja, da caderneta de poupança, TR mais 3%. O projeto, na prática, andou muito satisfatoriamente, mas eis que o Supremo declara inconstitucional e faz uma nova regulamentação. Nesta, em primeiro lugar, por incrível que pareça, mexeram nos juros. Em vez de TR mais 3%, passou a ser o IPC, que é maior, mais os 3%. Me pareceu uma decisão estranha, mexer na taxa de juros. Bom, segundo lugar, estabeleceu um teto para os descontos da ordem de 40%, mas que na prática tem sido, inclusive, menor. Terceiro, estabeleceu a obrigatoriedade de que tudo seja pago até 2020. Isso é impossível de se fazer. Eu fiz um cálculo para São Paulo, fizemos e extrapolamos para o resto do Brasil. Os estados hoje pagam aproximadamente, sem contar cidades, pagam aproximadamente 7 bilhões por ano. Isto salta para o dobro, 14 bilhões, até 2020. Hoje, pedi à minha assessoria que fizesse um levantamento, na verdade já vem fazendo há vários dias, minucioso sobre a evolução das receitas dos estados. No agregado, neste ano, as receitas caíram perto de 5%, real. Nominal é um volume, há um certo aumento, mas, do ponto de vista real, o total a queda é de 4,7%. No ano que vem não vai ter um desempenho muito melhor. Pode não cair, mas pode se manter nesse piso. Isso é inviável, que vai levar o quê? A intervenções, a responsabilização criminal dos governadores, e é inviável. O que eu queria fazer com Vossa Excelência é expor essa situação, me dispondo, inclusive, a posteriores contatos que pudesse iluminar realmente quais são as questões, inclusive junto ao Conselho Nacional do Ministério Público. E pedir o apoio de Vossa Excelência à ideia de nós esticarmos o prazo por mais 4 ou 5 anos. Isto levaria a uma situação suportável da parte dos estados. Levemos em conta também que todos esses precatórios devidos estão superestimados, por 2 motivos. Primeiro, por causa da taxa de juros aloprada que havia antes. Naturalmente, o valor principal do ativo precatório vai para as nuvens. Segundo, muitas irregularidades não captadas em flagrante de superestimar o valor das apropriações, por exemplo, né, com peritos, enfim, um sistema realmente, no caso de São Paulo, era chocante. Eu, quando fui secretário do governador Montoro, em meados dos anos 80,
fui, inclusive, verificar, aprendi o assunto dos precatórios, um curso intensivo, e fui verificar. Havia valores, senador Jades, absurdos, né, de fixar muito acima do valor de mercado, do que fosse. Portanto, a questão do desconto, ela é justa, sob certo ângulo. Ela é justa porque repõe, se aproxima, pelo menos, dos valores reais, embora eu acredite que são mais de 100% dos precatórios antigos, valores inflados pelos juros e por essas práticas pouco ortodoxas. Considero que o apoio de Vossa Excelência a essa tese, que na verdade não é minha pessoal, é uma tese do Senado, é uma tese de todos, seria muito importante. Se me permite o presidente, não sei se tenho tempo, gostaria de deixar também feitas 3 observações para breves comentários de Vossa Excelência. Só que... os papéis se misturaram. Uma primeira delas tem a ver com o Conselho Nacional do Ministério Público. Talvez no começo da década passada, no final da década anterior, quando o Conselho foi criado, a expectativa era de diminuir a força do corporativismo. Não faço nenhum juízo de valor. O corporativismo está presente em todos os setores da nossa vida pública. Mas, a meu ver, no decorrer dos anos, é uma sensação, não é uma área da minha especialidade. O próprio CNP foi se apegando muito a questões classistas e, a meu ver, em prejuízo ou em desfavor de se dedicar ao controle externo do setor. Queria um comentário de Vossa Excelência a esse respeito. Há, em segundo lugar, muito claramente, isso foi aludido aqui com outras palavras, um conflito entre a unidade que o Ministério Público necessariamente deve ter e a sua qualidade de dependência funcional, né, dos procuradores. Isso faz, às vezes, com que o MP não disponha de critérios claros e uniformes que possam assegurar, me perdoem a redundância, a segurança jurídica dos cidadãos. E mais ainda dos administradores públicos e dos políticos do âmbito eleitoral. Essa é uma questão que eu sei que é difícil. O que eu gostaria de ouvir do procurador é como ele vê que essa questão deve ser enfrentada e como tem enfrentado este problema. Ao mesmo tempo... Onde é que está, hein? Numa outra... por outro lado, um problema que é de prazos, né? Prazos para abertura e fechamento de processos. Eu me pergunto se não é possível regulamentar isso, porque o que acontece hoje é que, em alguns casos, se prorrogam indefinidamente, em outros casos, muito rapidamente. Né? O ideal, na verdade, é ter tudo rápido, mas há uma dissociação. Isso depende muito também do procurador que tem o processo. Eu me pergunto qual é o tipo de controle externo que se imporia nesse caso e as possibilidades de regulamentação. Eu creio que essas são as questões mais importantes e que gostaria de receber um comentário de Vossa Excelência, a quem cumprimento novamente pelo equilíbrio e pela clareza na exposição de suas convicções, que correspondem, aliás, à sensação que eu tinha olhando a sua atuação à distância. Muito obrigado.